E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa preparação para a estreia de Deadpool e Wolverine, que estreia essa semana. Eu já fiz uma análise do Deadpool 1, ela já está aqui no canal, e agora eu vou fazer uma análise do Deadpool 2, sequência do aclamado filme de 2016, em que se tinha muitas expectativas para esse filme e na minha visão as expectativas foram cumpridas. Então vamos lá conversar um pouco sobre Deadpool 2. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, reacts também de trailers, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, não se esqueça também de deixar um like no vídeo, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre Deadpool 2. Após o lançamento de Deadpool 1, muitas expectativas foram criadas para uma sequência, sabe? Foi o filme de maior sucesso da história do universo Fox em bilheteria, então eles precisavam fazer a sequência ela veio bem logo em seguida, né? 2 anos depois do primeiro filme, tinha uma expectativa muito grande para esse Deadpool 2, e na minha visão, as expectativas elas foram todas cumpridas. O que acontece normalmente em sequências é que você tem um filme, que é um filme que tipo assim, não tem muita expectativa, o Deadpool não tinha expectativa nenhuma, e aí você faz uma sequência, só que a sequência já não é uma novidade, a sequência já é algo tipo assim, beleza, que a gente já viu o primeiro filme, a gente já entende como é que funciona, agora a gente tem uma expectativa diferenciada para essa sequência. Uma coisa que acontece muito é que a sequência ela não atende o que o primeiro filme fez e o nível de qualidade do primeiro filme, principalmente por já não ser mais um fator surpresa. Então é bem comum as sequências não serem tão boas e o público não gostar. Em Deadpool 2, pra mim, eles suprem as expectativas e eles também ultrapassam as expectativas, porque eu acho Deadpool 2 melhor que Deadpool 1. Mas é aquilo, é uma questão pessoal minha, sabe? Eu gosto do Deadpool 2, eu gosto mais do que do Deadpool 1, mas aí eu acho que de forma geral não é uma opinião pública, não é todo mundo que gosta tanto do Deadpool 2 como do 1. Mas eu de forma geral, analisando todo o filme, eu vou explicar um pouquinho por que eu acho o Deadpool 2 melhor que o Deadpool 1. Eu acho ele um filme melhor, um filme mais bem trabalhado, um filme que tem personagens melhores e um filme que é muito mais bem dirigido principalmente do que o primeiro filme. Então, por isso que eu gosto bastante desse filme. Em Deadpool 2 nós acompanhamos Wade Wilson, que após os eventos do primeiro filme está vivendo uma vida feliz com a Vanessa, até que um dia criminosos invadem a sua casa e atacam ele e a Vanessa acaba morrendo. A partir disso, o Deadpool perde um pouco a sua vontade de viver e sua vontade de fazer as coisas, e ele acaba entrando numa reação gigantesca. Nesse meio tempo, ele acaba conhecendo o Russell, um garoto que está sofrendo problemas em um orfanato, e o Wade ele vê uma possibilidade de ajudar alguém e fazer talvez um sentimento de família, né? Nesse meio tempo ele também conhece o Cable, um vilão do futuro, que volta no passado para acabar com o Russell por um evento que acontece no futuro. Uma das coisas iniciais que a gente pode comentar sobre Deadpool 2 é que o primeiro filme, Deadpool 1, ele tinha um pequeno orçamento. O orçamento do Deadpool 1 ele era baixo, era de 60 milhões de dólares, era um filme que não era muito caro, você conseguia ver em tela que ele era um filme mais barato mesmo, pro gênero de super-heróis que eu tô dizendo. Mas esse filme ele já tem um orçamento bem maior. O orçamento desse filme aqui é de cerca de 150 milhões de dólares, é um orçamento tipo o dobro do primeiro filme, mais do que o dobro do primeiro filme, e você consegue ver em tela, na minha visão, que ele é um filme mais caro, sabe? Você consegue ver em tela que ele é um filme mais caro, que ele é um filme que, tipo assim, o orçamento é maior, as cenas de ação são maiores, todo o trabalhamento que a gente via no filme, os personagens são maiores, os atores aqui são bem mais conhecidos. Você tem o Josh Brolin, sabe? Você tem atores bem maiores, atores bem mais conhecidos do que no primeiro filme. Então, você tem, por exemplo, uma cena rápida, mas você tem o Brad Pitt, sabe? Você tem o Terry Crews, você tem atores bem maiores do que do primeiro filme. Como eu falei, a expectativa para essa sequência ela era muito maior, o orçamento acaba se tornando muito maior, e o fato dele ter sido a maior bilheteria, o Deadpool 1 ter sido a maior bilheteria da história do universo Fox, dos X-Men, contribui pra isso, sabe? Mostra, beleza, ok, você tem uma espera muito grande por esse filme, então vamos colocar mais dinheiro e fazer esse filme ser maior. E você consegue ver em tela que o orçamento desse filme ele é maior, ele tem uma escala muito maior que o do primeiro filme. Ainda não é aquele negócio que nosso mundo vai acabar nesse filme, não. É algo menor, é algo pessoal, é algo do Deadpool, dos personagens que estão ali no filme, mas você consegue ver o escopo do filme é maior, as cenas de ação são maiores, tem muito mais cenas de ação, as cenas de ação elas são muito mais criativas do que o primeiro filme, então você consegue ver que o orçamento desse filme ele é bem maior do que o do primeiro. Uma das coisas também que eu lembro que eu reclamei bastante na primeira parte, lá na análise da primeira parte, se vocês não viram ainda, vão lá ver, é que no Deadpool 1 você tinha um filtro cinza, sabe? O filtro cinza que estava permeando durante todo o filme, eles aplicaram lá um filtro cinza no filme, e é uma coisa que me incomoda no filme, que eu não gosto, é aquele filtro cinza, ele até, tipo, ele atrapalha um pouco a nossa visão do filme. Esse filme, ele já não tem esse filtro, eles tiraram esse filtro,
totalmente tiraram esse filme não tem esse filtro mais, eles tiraram totalmente esse filtro. E então é uma coisa que eu critiquei do primeiro filme, eles tiraram desse, eu acho que eles viram que o pessoal não gostou desse filtro, desse tema que o filme tem, e eles retiraram dessa sequência, e na minha visão foi muito bem acertado por eles, porque era algo assim que realmente me incomodava no primeiro filme, e nesse filme não tem mais, então já é um ponto que eu considero muito positivo, eles retiraram esse filtro, e eu acho que ficou muito bom. E também uma coisa que a gente consegue perceber é um salto na direção absurdo. No primeiro filme, o filme foi dirigido pelo Tim Miller. Eu falei na primeira análise que eu fiz lá do Deadpool 1 que eu achava a direção do primeiro filme bem qualquer coisa, sabe? O Tim Miller não é um cara nem um pouco criativo, nem nada. Então uma coisa também que eu não gostava muito é que o primeiro filme, a direção do Tim Miller era uma coisa que eu não gostava muito. Ele não volta pra sequência. Quem vem pra sequência para dirigir esse filme é o David Leitch. O David Leitch, ele é um cara lá da árvore genealógica do Chad Stahelski lá de John Wick. Ele dirigiu inclusive o primeiro John Wick. Ele é um cara do cinema de ação, sabe? Ele dirigiu o Trem-Bala, ele dirigiu o Dublê. Então ele é um cara muito conhecido pelas cenas de ação, pelas cenas da criatividade. Tanto que tem uma cena inicial do Deadpool 2 aqui, que é a cena inicial do filme, que eu acho que ela é muito boa, que é uma cena que mostra o Deadpool em vários lugares do mundo fazendo trabalhos, e ela é muito criativa. É uma cena que as cenas de ação, você consegue ver que as cenas de ação elas não são cheias de corte, elas são cenas fluidas, a câmera ela anda pelo ambiente, enquanto o Deadpool tá matando os outros. Então é muito legal, é muito bem mais criativo. A direção do David Leitch aqui na minha visão, ela é um dos pontos positivos. Uma das coisas que eu falava que era um dos pontos negativos do filme, que era a direção do Tim Miller, aqui a direção do David Leitch, ela dá um salto absurdo em relação ao primeiro filme. E ela mostra que com um diretor criativo, um diretor que sabe fazer cenas de ação, um diretor bom, ele pode elevar muito um filme que não tem um roteiro muito complexo, nem nada assim, que é um roteiro bem simples, e enquanto uma direção boa, uma direção criativa, uma direção que sabe o que fazer com os personagens, sabe aproveitar os personagens que eles estão em tela, ela pode melhorar muito um filme. Então eu acho que a direção do David Leitch aqui, ela melhora muito o Deadpool 2, e eu acho que se ele fosse dirigido pelo Tim Miller, esse filme seria muito pior do que ele é, mas tipo muito pior mesmo. Então é um ponto positivo também, o David Leitch ter entrado no filme e ter feito ter entrado e dirigido esse filme, que eu acho que é um dos pontos muito positivos que o filme tem. I'm merely a vessel for the Lord. E aqui nesse filme a gente tem uma expansão gigantesca da lore do Deadpool, sabe? Você tem uma expansão gigantesca da lore do Deadpool, aparecem muito mais personagens que a gente conhece dos X-Men, aparecem aqui, eles são participativos. Você tem a meia X-Force que é feita aqui, que é feita uma X-Force mais ou menos aqui, sabe? Você tem personagens que, na minha visão, são muito mais trabalhados, você tem uma expansão da lore do Deadpool, sabe? Esse é um filme que, tipo, o foco dele é o Deadpool, então você tem uma expansão bem grande dele, e aí a gente pode entrar um pouco nos personagens secundários que o filme tem, sabe? A Vanessa, ela morre no começo do filme, mas ela tem uma preparação bem interessante no filme, ela aparece bastante no filme, ela aparece de uma forma um pouco diferente do que do primeiro filme, né? Ela já morta, o Deadpool conversando com ela em vários momentos quando ele acaba ficando desmaiado, ele conversa com ela em vários momentos, então eu acho que ela aparece pouco, mas eu acho que a participação dela é muito boa, sabe? E aí você tem outros personagens, sabe? O Doppler continua da mesma forma que ele estava no primeiro, um personagem bem engraçado, um personagem, claro, não vai interferir na trama nem nada, mas nesse filme aqui ele participa mais do que do primeiro. Ele quer entrar pra X-Force de qualquer forma e é muito da hora, ele participa bem mais do que do primeiro. Você tem a Domino, que é uma personagem que é muito irada, porque o superpoder dela é literalmente, ela tem sorte. E eu acho que esse é um dos verdadeiros mais roubados que você pode ter, porque literalmente o poder dela é ter sorte. Simplesmente isso. Ela só tem sorte, sabe? Eu acho que talvez seja o poder mais roubado, porque ela pode conseguir o que ela quiser, porque ela tem muita sorte, sabe? E até tem uma discussão no filme que o Deadpool fala que sorte não é poder, e ela fala, não, é sim, é poder sim. E é uma das cenas mais engraçadas do filme, eu gosto muito dessa cena. Então, a personagem da Domino, ela é bem legal, ela é bem interessante, cara. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. It really isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. Get out of my head! Você tem o personagem do Cable, que é interpretado pelo Josh Brolin, o mesmo ator que faz o Thanos, e ele é esse cara carrancudo, sabe? Uma coisa que a gente vai ver no Deadpool e Wolverine é que é o Deadpool, esse cara mais humorista, mais engraçado, e você tem um personagem mais carrancudo, que no caso do Deadpool e Wolverine vai ser o Wolverine, e aqui nesse filme é o Cable, sabe? O Cable no começo parece que ele não vai ser um vilão gigantesco pra trama, que ele vai ser o vilão final, mas depois de um tempo você entende por que ele tá fazendo aquilo, por que ele tá botando o tempo e por que ele quer matar o Russell. Você entende e fala, ah, beleza, ok, faz sentido, ele tá fazendo isso, tem um motivo bem grande pra ele fazer isso. E aí chega um momento que ele percebe que o Deadpool e o pessoal dele não querem matar
matar o Cable, ele só não entende porque o Cable tá atacando o moleque, ele fala, beleza, ok, gente, eu tô aqui só pelo menino, só isso aqui, eu tô aqui pra matar o menino, só isso, mais nada. Então, é bem legal, é bem interessante. O Russell, que é o personagem, ele começa sendo um cara legalzinho, mas depois você vê que ele talvez se torne um vilão, e no futuro ele vai se tornar um vilão muito gigantesco, principalmente com o Cable. Ele é um personagem que eu não gosto, e eu acho que isso é um consenso geral, ninguém gosta do Russell, ele é muito chato, Que moleque chato, cara, nossa, que moleque insuportável, ele é um moleque muito chato, ninguém gosta do Russell mesmo, e eu acho que talvez eu seja o ponto mais baixo do filme na minha visão, é o Russell, ele é muito chato mesmo, e é um personagem que, cara, é insuportável, cara, não dá, e aí quando ele fica xingando toda hora, e às vezes não faz nem sentido o Deadpool xingar e o Deadpool falar palavrão toda hora, ok, é o Deadpool, ele é assim, mas esse moleque aí querer, eu sou o gangster, cara, eu sou demais, eu sou um cara mau, porra, cara, pelo amor de Deus, cara. E aí ele se junta lá com o Juggernaut lá em um momento do filme. O Juggernaut é um personagem que, tipo assim, não tem participação nenhuma na trama, obviamente, é só um cara grande que fica xingando. Mas, em termos de CGI, ele é um personagem bem feito. Inclusive, quem faz a voz do Juggernaut é o próprio Ryan Reynolds. Então, ele é um personagem assim, de CGI que ele é... Porra, ele é o personagem mais próximo de quadrinhos que a gente vai ter ali no filme, cara. Porque ele é igualzinho nos quadrinhos, cara. Igualzinho. Não é igual lá do X-Men 3, que é um cara grandão com um capacete. Não, ele é literalmente, ele é um monstro gigantesco, um cara extremamente gigantesco com um capacete na cabeça. Então, é muito... Eu acho visualmente ele é um personagem legal. Mas quando o Russell se junta com o Juggernaut, cara, ele fica muito chato, cara. Ele já é chato. E depois que ele junta com ele fica mais chato ainda, sabe? Mas pelo menos tem cenas bem legais. Tipo, as cenas de ação com o Juggernaut, elas são, na minha visão, elas são as coisas, um dos pontos mais altos do filme. Aquele momento que ele pega o Deadpool e ele começa ele rasga o Deadpool no meio. Porra, essa cena é irada demais, cara, sabe? É muito irada. Mas os personagens secundários, tem personagens secundários bons no filme. Eu acho o Cable uma boa. O Josh Brolin é bom, né? Eu acho que isso é suficiente pra você ter um bom personagem. E o Deadpool continua na mesma, ele é o personagem que, tipo, ele é assim, a quebra da quarta parede, na minha visão, nesse filme, ela tá muito mais acertada do que o primeiro, porque no primeiro, em alguns momentos, era meio invasivo, ele acaba invadindo um pouco a gente e acaba ultrapassando. Nesse filme, eu acho que, de forma geral, ela é bem maior que do primeiro, mas ela tá em momentos mais certos do que do primeiro, sabe? No primeiro, ela tava em alguns momentos que, assim, ficava meio perdido. Nesse filme aqui, e ela tá bem melhor. Então, esse filme, você vê que ele tem um escopo muito maior, porque no primeiro filme você tinha algumas piadas com a Fox, você tinha algumas piadas com o estúdio, algumas piadas com o mundo dos super-heróis, mas era algo mais contido, não era algo gigantesco. Nesse filme aqui, cara, tem piada com a Disney, tem piada com a Marvel, tem piada inclusive com a DC, tem piada de tudo quanto é coisa que você pensar, eles fizeram, sabe? É bem maior que do primeiro filme, eu acho ele, de forma geral, um filme bem mais engraçado do que o primeiro. Não é tipo, nossa, esse filme aqui, ele nunca se passa, ele é um filme que o humor dele tá 100% certo. Não, tem momentos assim que você vê que, pô, beleza, ok, tá bom, ok, não precisava disso. Mas ele tá mais acertado do que o do primeiro, mas também não é algo muito, tipo, não tem uma disparidade muito grande. Eu acho que, de forma geral, os dois filmes, eles são bem concisos nessa questão da quebra da quarta parede, funciona bem, sabe, funciona bem. Dubstep's on pussies. You're so dark! You sure you're not from the DC universe? E uma coisa que a gente tem que falar, obviamente, né, que o humor não é pra todo mundo. Eu já tinha falado isso do primeiro filme, na segunda eu reitero. O humor de Deadpool não é pra todo mundo, não é pra todos os públicos. É um humor muito específico, é um humor que funciona muito pro público americano, tanto que a bilheteria do Deadpool lá na China é muito baixa, porque o público, o humor, a comédia do Ryan Reynolds é uma comédia muito norte-americana, uma comédia muito canadense, é uma comédia muito ali daquele núcleo ali da América. Então é uma comédia que funciona muito pra esse tipo de público, e aí eu já falar, não é pra todo mundo. Eu gosto, é uma parada que eu curto, é uma parada que eu gosto bastante de ver, mas não é pro público geral. Se você ainda não assistiu Deadpool 2, vai de cabeça aberta, porque a comédia, ela é bastante americana, tem bastante comédia sexual, bastante comédia com peido e tal, tem bastante desse tipo de coisa, então eu já deixo bem claro, se vocês não gostam desse tipo de humor, muito dificilmente vocês vão gostar desse filme, sabe? Muito dificilmente mesmo. Uma coisa que a gente pode falar também é que, na questão técnica, é que o CGI nesse filme aqui, ele tá muito maior do que o primeiro, sabe? O CGI nesse filme aqui, ele tá muito maior do que o primeiro. No primeiro, tanto que não tinha muitas cenas de ação que usavam CGI, porque eles tinham um orçamento baixo. Nesse filme, eles têm um orçamento maior, e aí, claro, dá pra fazer mais coisa, o CGI do filme, na minha visão, ele é bem melhor que o do primeiro filme, e ele encaixa muito melhor, então o CGI aqui é muito bem feito. Não tem nenhum momento que você vai olhar, não, aqui tá ruim. Não, de forma geral, todos os momentos são bons. Inclusive, eu acho que o Colossus, o CGI dele tá bem melhor do que o do primeiro. Bem melhor do que o do primeiro mesmo. Tanto que eu acho que, pensando um pouco bem, talvez o filtro cinza seja pra colocar o
o Colossus no filme, porque o Colossus, você coloca o filtro cinza ali, você consegue ver uma identidade ali, você consegue ver ali e não te atrapalha. Nesse filme já não tem esse filtro cinza e dá pra ver que o CGI do Colossus continua muito bom, então você teve um melhoramento do CGI muito interessante mesmo. Uma coisa que também que a gente pode falar desse filme é que ele é muito quadrinho, sabe? Ele é um filme que o Ryan Reynolds já deixou bem claro na carreira dele, e a gente consegue ver principalmente agora no Deadpool e Wolverine também, que ele gosta muito dos quadrinhos e ele gosta muito de pegar o quadrinho do jeito que ele é, sabe? Ele não é aquele cara que ele vai mudar o quadrinho inteiro. Ah, eu não gosto disso, acho isso feio. Vou mudar tudo. Vamos pegar um uniforme que é amarelo, um quadrinho e colocar um couro preto nele. Vai ficar da hora. Não, o uniforme é amarelo, é um colã amarelo, vamos colocar um colã amarelo. É isso. Ele gosta bastante, tanto que o uniforme dele é exatamente igual ao dos quadrinhos. Os personagens, como eu falei anteriormente, o Juggernaut, ele é igual ao quadrinho. O Cable é igual ao quadrinho, é igual a mesma coisa, sabe? Então, uma coisa que eu gosto bastante nesse filme é que o Ryan Reynolds, ele tem total controle. Aqui todo mundo sabe que o primeiro filme ele teve controle, mas nesse segundo filme aqui o filme é dele. Ele tá junto no roteiro, inclusive os roteiristas dos filmes anteriores, do filme anterior, eles voltam, e ele também, o próprio Ryan Reynolds, ele vai lá e ele mesmo também aplica escreve um pouco do roteiro, ele é acreditado como roteirista. Então ele queria fazer o filme do jeito dele, igual tá acontecendo com o Deadpool e Wolverine. É o filme dele, do jeito dele, da forma que ele quer, sabe? O projeto, o Deadpool, o mundo do Deadpool ali é dele, ele quer daquele jeito, sabe? Então, uma coisa aqui que eu gosto bastante mesmo é essa questão de que ele é um filme muito quadrinho. Talvez seja um dos filmes mais quadrinhos de todos, principalmente pela direção do David Leitch, que ela também é uma direção meio cartunesca, uma direção meio criativa, bem, tipo assim, coisas que você veria em quadrinho. Então, o filme ele é muito quadrinho, mas tipo, muito quadrinho mesmo. Uma coisa que eu comentei, que eu esqueci de comentar na primeira análise que eu fiz de Deadpool 1, é que esse filme, o final dele, ele deixa exemplificado pra gente, ó, na sequência vai ter isso. No final do Deadpool 1, ele fala, galera, na sequência aí a gente tá pensando aí e tal, vai ter o Cable, viu? E realmente tem o Cable, sabe? Realmente tem o Cable. Mas eu posso contar uma coisa, é meio que um segredo. Na sequência, vamos ter o Cable. Um personagem incrível, braço biônico, viaja no tempo. E aí no final do Deadpool 2, eu acho que até nas cenas, as melhores cenas, que é a cena dele, tipo, passeando pelo multiverso, ele matando ele na hora, o Ryan Reynolds, na hora que ele tá lendo o roteiro do Lanterna Verde, ele indo lá no X-Men Origins e matando o Deadpool feio, sabe, matando ele, é muito legal. E ele fala uma coisa muito interessante, porque esse filme, ele saiu depois de Logan. E aí mostra uma cena dele conversando com o Wolverine, conversando não, né, tipo, eles reaproveitaram uma cena e só aparece ele falando, ó, seu amigo Wade vai pedir pra você voltar a usar as garras algum dia. Você vai falar sim. E é isso, só isso, acabou isso. E aí alguns anos depois, 6 anos depois, a gente tem aí Deadpool e Wolverine, sabe? O Logan e o Hugh Jackman voltando a interpretar o Wolverine. Então isso é muito legal, sabe? É muito legal mesmo. Vai deixar um montão de gente triste. Mas um dia, seu velho amigo Wade vai te pedir pra montar no cavalo de novo. E quando ele pedir... Falando um pouco sobre a recepção do público, a recepção ela foi muito positiva, ela foi um pouquinho abaixo, como eu disse, ela foi um pouquinho abaixo do primeiro filme. A recepção do primeiro filme ela foi extremamente bem, o filme foi extremamente bem recebido. Esse segundo filme ele já foi recebido de uma forma um pouco mais baixa, não foi igual o primeiro filme que foi amplamente aplaudido por todos, foi um pouco mais abaixo, mas ainda foi extremamente positivo, mais de 80% no Rotten e tal, foi um filme extremamente positivo. Em termos de bilheteria, ele fez uma bilheteria muito próxima do primeiro filme, literalmente foi tipo a mesma bilheteria do primeiro filme. Isso pode ser algo tanto positivo quanto negativo, quer dizer que positivo é que o filme se manteve, o filme manteve o que ele fez no primeiro filme, então quer dizer que o público que viu o primeiro filme viu o segundo também. Mas também pode ser visto de algo muito negativo que não cresceu. Ele continuou no mesmo patamar que ele estava no primeiro filme. Não teve um crescimento de bilheteria, um crescimento do público e querer mais assistir Deadpool. Então, talvez isso seja para um Deadpool 3, sem o Wolverine, por exemplo, seria algo preocupante. Mas já que o Wolverine em Deadpool 3, aí já posso garantir vocês, vai fazer muito dinheiro e tal. Então, mas uma coisa estranha hoje é que pensar que os dois primeiros filmes do Deadpool foram as maiores bilheterias da história da Fox com os X-Men. Então, tipo, o personagem mais whatever de todos, o personagem que tinha acabado de ser criado, o personagem que boa parte do público não gosta, acha um personagem chato, um personagem irritante, ele conseguiu fazer isso, sabe? Então é um mérito, como eu falei, um mérito gigantesco para Ryan Reynolds, porque ele acreditou no projeto, ele sabia que o projeto ia dar certo, ele confiava 100% que o projeto ia dar certo e deu, sabe? Então uma das coisas que a gente pode mais acreditar pro Ryan Reynolds. E aquilo, de todos os filmes da Fox que sobraram, todos, o único que foi pra Disney, que foi pro MCU, vai ser os filmes do Deadpool. Então é uma das coisas assim que a gente mais pode elogiar, sabe? O Wolverine também, mas os filmes de forma geral, os filmes do Deadpool. Então é uma coisa que a gente pode elogiar,
que o Ryan Reynolds ele conseguiu fazer isso, sabe? E aí falando um pouco sobre o futuro, sobre as sequências, né, o Deadpool e Wolverine, o filme demorou cerca de 6 anos pra sair, ele está saindo agora só em 24, o Deadpool 2 saiu em 2018, então 6 anos, mas essa demora aconteceu muito mais pelo fato de que a Disney comprou a Fox, sabe? A Disney comprou a Fox, adquiriu a Fox, e aí nesse meio tempo você tem uma incerteza muito grande, que aí demora muito tempo o roteiro começar a ser escrito, pra ter realmente a comprovação de que não vai ter o Deadpool 3, Deadpool e Wolverine. Então demorou muito tempo para essa confirmação ser feita de um próximo filme do Deadpool, sabe? Para eles aceitarem, vamos fazer mais 18, vamos fazer dentro da Disney. Então demorou muito tempo para essa sequência ela ser confirmada. Então por isso que essa demora para esse filme sair. Porque se fosse um período normal, esse filme teria saído lá para 2021, no máximo 2022 já teria saído esse filme. Mas com tudo o que aconteceu lá com a compra da Disney, com a compra da Fox pela Disney e tal, esse filme ele atrasou um pouco, mas uma coisa que a gente já sabia no final do Deadpool 2 é que ia ter o Wolverine do Hugh Jackman. Ia ter ele, o Ryan Reynolds sempre quis fazer o Wolverine participar, o Hugh Jackman participar dos filmes do Deadpool, ele sempre quis, era o sonho da vida dele ele fazer isso, até que ele conseguiu, sabe? Até que ele conseguiu realmente trazer o Hugh Jackman de volta a usar as garras, a usar o uniforme amarelo, finalmente ele conseguiu fazer isso. Então uma das coisas que a gente mais pode elogiar é que realmente, depois de muito tempo, finalmente, eles conseguiram fazer o Deadpool 3 e trazer o Wolverine pra essa sequência. E lembrando que Deadpool e Wolverine estreia agora nessa quinta-feira. Vai ter análise aqui no canal, acho que no máximo na sexta-feira a análise já sai, comentando um pouco sobre esse filme e como ele se encaixa nessa franquia Deadpool, como é que ele se encaixa nesse mundo e se muito possivelmente, já falando de spoilers, ele consegue entrar dentro do MCU de alguma forma. Então vamos conversar um pouco sobre isso depois. Acho que até na sexta-feira já sai a análise. God, I wish I finished college. E aí galera, o que vocês acham de Deadpool 2? Vocês gostam do Deadpool 2? Acham melhor que o primeiro? Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então até o próximo vídeo e tchau!